Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que ouve todos os dias, Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos, os seus projetos de vida. Quero renovar o pedido para vocês me ajudarem nessa missão, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like, o seu joinha e deixando também na pregação de hoje os seus comentários. Mas principalmente, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a evangelização cada dia mais possa crescer e alcancemos, com a graça de Deus e com o apoio de todos vocês, mais e mais pessoas. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar do início da missão dos apóstolos, da primeira experiência que os apóstolos tiveram, os discípulos de sair em missão. E hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero meditar com vocês então sobre a nossa missão, sobre a nossa identidade de cristãos. O Catecismo, no seu parágrafo 1533, ele vai dizer que a vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo são comuns a todos os discípulos de Cristo. Portanto, somos todos chamados a ser santos e a evangelizar, seja no trabalho, na família, na universidade, na escola, em todas as idades e em todos os estados de vida. Meu irmão e minha irmã, essa é a nossa grande missão: santidade e evangelização. Mas muitas vezes nós pensamos que ser um missionário é sair mundo afora, que também é ser missionário. A igreja tem muitos missionários que vão para outros países, para lugares que a fé ainda não é conhecida, para muitos lugares carentes. Esses lugares também são um grande campo de missão. Mas a verdade é que o Senhor chama a todos porque, como o Catecismo vai dizer, nós somos chamados a ser santos e evangelizar, não longe, mas no trabalho, na família, na universidade. E a nossa casa é esse o primeiro campo de missão. Talvez a nossa família, o nosso lar seja o lugar mais difícil, mas muitas vezes é o lugar mais necessário do nosso exemplo, da nossa santidade e da nossa evangelização. Se nós queremos um mundo evangelizado, se nós queremos que as pessoas conheçam Jesus,
o primeiro lugar que nós devemos evangelizar e dar exemplo de vida é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar, porque é ali que tudo começa. Se nós queremos sacerdotes santos, se nós queremos pessoas nas universidades que vão pensar com o pensamento de Cristo, se nós queremos bons políticos, se nós queremos pessoas de bem, começa dentro da nossa casa, na santificação da nossa família, na evangelização da nossa família. É por isso que o Senhor nos chama a ser missionários. E é por isso que a igreja nos ensina que todo batizado tem a missão de ser santo e de evangelizar. E esse chamado do Senhor, ele é sem dúvida para cada um de nós. Começou com os discípulos. Jesus, ele chama aqueles 12, ele escolhe aqueles 12 para estarem mais próximos dele. Jesus começa a prepará-los com ensinamentos, com exemplos de vida. E eles então experimentam esse primeiro envio do Senhor. Esse envio dos 12 que tem algumas características especiais. E quando Jesus chama, e quando Jesus envia, é tão importante nós entendermos isso. Jesus não nos envia de qualquer forma. Jesus não nos envia de mãos vazias. Assim como ele não enviou os discípulos. Jesus não jogou os discípulos como se fosse numa fogueira e disse para eles, agora é com vocês. Não. Jesus preparou aqueles discípulos. E quando os enviou, Jesus deu para eles o poder. Jesus confere a eles a autoridade no seu nome para expulsar os demônios e para curar todo tipo de doença e de enfermidade. Essa é a diferença do Senhor quando Ele nos envia. Ele nos capacita. E nós estamos indo como os discípulos foram em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Nos tempos antigos, quando o rei enviava alguém em algum lugar, em uma cidade, para resolver uma situação do reino, uma pessoa de confiança, o rei dava para aquela pessoa uma carta com um selo real. E esse selo significava que essa pessoa estava ali. E tudo que essa pessoa falasse ou resolvesse não seria em seu nome, mas seria em nome daquele rei. E é isso que o Senhor faz com a gente de uma maneira ainda muito maior. Ele nos dá a sua autoridade, o seu poder, para que em seu nome os demônios sejam expulsos, as enfermidades sejam curadas, as vidas sejam libertas e a salvação entre no coração de cada um. Isso é maravilhoso de nós meditarmos, irmãos e irmãs. E da mesma maneira que Jesus deu essa missão e esse poder e essa autoridade para aqueles 12 discípulos, Ele também confere a cada um de nós batizados que temos essa mesma missão de ser santos e de ser evangelizadores. E Ele nos dá essa mesma autoridade. Ele nos dá esse mesmo poder. Porque nós não agimos em nosso nome. Nós agimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que Jesus falou com os discípulos, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vai dar. E quando nós chegamos diante do mal, e guiados pelo Espírito Santo, nós usamos a autoridade do nome de Jesus. O mal é expulso. E a vitória do Senhor acontece. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer diferença no ambiente que nós vivemos. E essa missão, meus irmãos e minhas irmãs, é um chamado do Senhor. E nós devemos olhar quem eram os discípulos que Jesus escolheu para ser os 12. Nós meditamos esses dias.
para serem as colunas da igreja. Não eram pessoas famosas, não eram pessoas estudadas, não eram os fariseus, não foram os mestres da lei. Jesus escolheu homens simples para dizer para cada um de nós que Ele escolhe pelo coração. É o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos escolhe, e os critérios de Deus não são critérios humanos. Por isso nós devemos ser agradecidos, porque o Senhor, Ele quer contar com cada um de nós. E é por isso que Ele chamou os discípulos, e depois Ele vai chamar mais 72, e depois Ele vai continuar fazendo com que esse reino cresça, com que o seu nome seja anunciado e proclamado em todos os lugares e ambientes que nós vivemos. Essa é a nossa missão. A santidade, a evangelização. E Jesus, quando escolhe esses 12, Ele escolhe com um propósito especial, sabendo que um deles iria o trair, mas mesmo assim não o rejeita, mesmo assim caminha com ele até o fim, até o momento em que Judas, ele toma a decisão de trair Jesus, mesmo conhecendo e vendo e experimentando quem era Jesus. E Jesus vai dizer com isso que Ele não rejeita ninguém, que até o último segundo da nossa vida nós temos a oportunidade de nos converter, de nos arrepender, de voltar para Deus, de sermos verdadeiros cristãos. E quando Jesus envia esses 12, Ele vai dar para eles algumas recomendações. E vai dizer que a primeira missão deles era as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ainda não havia chegado o tempo de os outros povos, conhecidos como pagãos, serem ainda evangelizados, porque a missão começaria com o povo de Israel. E esse evangelho, ele tem também um sentido muito especial, porque a missão, quando Jesus envia os discípulos, Jesus manda que os discípulos não levem nada. Os discípulos estavam sendo treinados para confiar plenamente, para confiar totalmente no Senhor. Os discípulos estavam sendo treinados para depender de Deus, para depender única e exclusivamente da ação poderosa do Espírito Santo. E é assim que o Senhor nos envia. O Senhor nos mostra, à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, Ele vai nos enchendo. E quando Ele nos envia, é Ele que nos capacita. Quando Ele nos envia, é Ele que nos dá a sua autoridade, o seu poder, para que em seu nome possamos cumprir a missão que Ele nos confiou. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido a cada um de vocês, tomem posse desse chamado, tomem posse desse poder, dessa autoridade que o Senhor confere a cada um, a começar aí na sua casa. Toma posse da autoridade que o Senhor te deu, mãe. Toma posse da autoridade que o Senhor te deu, pai. Lute para salvar a sua família. Lute com a autoridade e com o poder do Senhor pela conversão da sua família. Da sua família podem sair pessoas que vão ser grande sinal de conversão para os outros. Podem sair pessoas vocacionadas a tantas missões. Então, evangelize a sua família. Proclama o senhorio de Jesus aí na sua casa. Fale de Jesus para as pessoas da sua família. Testemunha o nome do Senhor para a sua família. Encha a sua casa da presença de Deus. E deixe as pessoas da sua casa sentirem que a presença de Jesus, ela dá um novo sentido, ela dá um novo sabor, ela dá um novo colorido à vida daqueles que crerem. Comece na sua casa. Creia. O Senhor vai te dar as palavras certas. O Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai te guiar. Porque o Senhor me envia. O Senhor te envia para sermos semeadores da sua palavra.
E Jesus finaliza dizendo: em vosso caminho, onde vocês forem, anunciem, o reino dos céus está próximo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã, que Jesus deu essa ordem de anunciar que o reino dos céus está próximo? É porque, para entrar no reino dos céus, é necessário, como Jesus falou com Nicodemos, nascer de novo. É necessário converter. É necessário arrepender dos pecados. E as pessoas precisam saber que a nossa vida, ela não termina aqui. As pessoas precisam saber que existe uma eternidade. E que a escolha da eternidade, ela é de cada um, mas que Jesus deu, através da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição, a oportunidade de nós escolhermos o céu como a nossa morada eterna. E para isso, nós precisamos saber que Jesus está voltando. As pessoas precisam saber que Ele vai voltar. E que no final vai haver uma separação. E essa separação, as pessoas também precisam entender que não é Jesus que escolhe. Ele vai separar aqueles que escolheram. Ele vai separar pela decisão que cada pessoa escolheu, de seguir a Ele ou de não segui-lo, de amá-lo ou de rejeitá-lo, de entregar a vida para Ele ou não deixar Ele entrar no coração. Então nós precisamos anunciar, as pessoas precisam saber que Ele vai voltar e que quando Ele voltar, Ele quer fazer a todos nós esse chamado: vinde benditos do meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Eu quero hoje rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 32. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Sim, Senhor, hoje eu quero te pedir que sobre nós, Senhor, venha a sua bênção, a sua graça, e que possamos esperar no Senhor. Que a nossa vida seja uma espera da sua volta. E enquanto te esperamos, Senhor, que possamos cumprir a nossa missão, como a igreja nos ensina, de sermos santos e de sermos evangelizadores. Hoje nós queremos te dar graças, nós queremos te louvar, nós queremos cantar ao Senhor esse cântico novo. E te pedimos, Senhor, nos sustenta, não nos deixa fraquejar, não nos deixe esmorecer, Senhor, mas que possamos todos os dias lutar para ficar firmes na sua presença. Eu creio, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada um de nós e que as suas promessas vão se cumprir em nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajuda a evangelizar pela ação do Espírito Santo, que possamos em seu nome ir pelo mundo, pregar o Evangelho e proclamar que em breve o Senhor vai voltar, que em breve o Senhor vai buscar os seus escolhidos. E esses escolhidos, Senhor, são aqueles que um dia ouviram a sua voz, aceitaram o seu chamado e deixaram o Senhor entrar no coração e mudar a história de suas vidas. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.